Olá a todos novamente, aqui acompanhando o nosso curso sobre a importância do planejamento municipal, sobre essa questão toda de peças orçamentárias, que às vezes deixa o pessoal um pouco assustado. Rafael, a gente terminou encerrando falando um pouco das peças orçamentárias, da sua importância, agora nós vamos falar do ciclo orçamentário. Então, esse episódio a gente vai focar no PPA, mas antes de falar do PPA, dá uma explicada na importância, né, desse ciclo orçamentário, né, das ações, e como ele pode ajudar a melhorar a qualidade do serviço, como é que ele é uma peça importante aí para a política pública acontecer na prática. Perfeito, Matheus. O que é o ponto principal aí? O nosso sistema orçamentário, né, ele é composto pelo quê? PPA, que é o Plano Plurianual, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a Lei Orçamentária Anual. A gente contextualizou no episódio passado a respeito do porquê, dos motivos, o que estava por trás de cada um dos pontos, mas indo para o aspecto mais prático. O Plano Plurianual ele vai estabelecer o planejamento para os próximos 4 anos. E por que a ideia de planejamento pelos próximos 4 anos? Uma ideia muito simples. Uma política pública, seja ela qual for, dificilmente vai ter um êxito e vai conseguir atingir toda a sua completude num ciclo menor do que 4 anos. 4 anos já é um tempo exíguo. Tem muito prefeito que reclama do PPA de 4 anos. Como é que eu vou saber o que vai acontecer em 4 anos? Mas vamos lembrar que outros países fazem planos vintenais, fazem planos decenais, né? No governo americano, por exemplo, em vários estados, eles têm muito mais peças de planejamento. Que observa você tem. Embora muitos municípios tenham, às vezes, na sua legislação municipal, agendas desse tipo, né? Sim. Ribeirão Preto tem planejamento de 30 anos, tem 50 anos, eu já vi que tem cidades que, lógico que é muito mais macro, mas isso é algo que cada município pode ter peças extras. Mas basicamente o que é uma obrigação é o PPA, que se bem feito já é muita coisa. Já é muita coisa. O que acontece muito nos municípios é, por exemplo, você tem um plano diretor, você tem um plano de saneamento, você tem um plano de mobilidade, que vão trazer um plano de educação, que vão trazer metas aí de longo prazo. Então, por exemplo, você pega às vezes um plano de mobilidade urbana, reduzir o tempo no trânsito em 50% em 15 anos. Ou você ter ruas com acessibilidade em 20 anos, todas as ruas. Então você tem esses grandes planos. Mas o PPA ele entra muito naquela perspectiva do orçamento para orientar o gasto. E qual que é a ideia assim, do PPA? O que a gente tem que pensar? Depois a gente vai detalhar um pouquinho mais a LDO e a LOA, mas o PPA, qual que é a ideia principal dele? É o prefeito, a prefeita estruturar aquilo que ele pensa para a cidade nos próximos 4 anos, estruturar como vai gastar e como vai atingir esses objetivos. Então vamos dar um exemplo simples em relação a isso. O PPA ele vai vigorar por 4 anos, vai ser elaborado no primeiro ano da gestão e vai vigorar pelos próximos 4. Ou seja, o prefeito vai trabalhar com o seu PPA por 3 anos. Se ele for reeleito, ótimo. Mas se ele não for reeleito, por 3 anos ele teve essa oportunidade, essa gestão. Qual que é a ideia do PPA? O PPA ele vai organizar os gastos públicos naquilo que a gente chama de orçamento-programa. O que é orçamento-programa? Vai dividir o orçamento público, as despesas, por programas. Esses programas vão ser o quê? Vão ser um conjunto de objetivos para se chegar numa determinada meta, para se alcançar uma meta. Então o que é o programa de acordo com a portaria MOG de 99? É um conjunto de ações. Então vamos pensar aqui, o que é a ideia de um programa? Um programa é, supor um município fictício, ele tem um grande problema com violência, com furtos, e cria-se um programa chamado assim, Programa de Segurança Pública. Qual o objetivo desse programa? Diminuir o número de furtos, diminuir o número de assaltos, diminuir roubos, e afins. É ele estabelecer isso. Qual é a justificativa desse programa? A justificativa é um município fictício tem os maiores índices de furto da região. Ponto. Então, isso é um programa. E aí, vem a outra ideia do programa que é, você tem indicadores e metas. Por quê? Porque a lógica de você ter um orçamento estruturado de uma forma que diga onde você está e para onde você quer chegar.
Porque qual que era a ideia do orçamento antigamente, Matheus? Antigamente, isso década de 60, 70, o orçamento muitas vezes ele era pensado para ser só uma peça de registro contábil. Que entrou de receita e onde vai gastar. Olhando para o passado. Olha para o passado e assim, o que a gente quer fazer? Queremos comprar um computador. Prefeito. Para que vai comprar esse computador? Qual a finalidade de se comprar um? A gente vai comprar um computador. Era isso. A partir da década de 60, surge, inspirado principalmente pela ONU, e aqui na América Latina estimulado pela CEPAL, a ideia do orçamento-programa, que é dividir o orçamento por programas que vão estabelecer o quê? Os critérios, onde eu estou e onde eu quero chegar. A Constituição vai e torna-se, em 88, torna-se ainda mais robusto. O que eu quero dizer com isso? Você vai ter o programa, e esse programa vai ser acompanhado de um indicador e de uma meta. E essa meta vai falar, eu tenho quantos, vamos supor aí, eu tenho quantos furtos por habitantes? Eu tenho 20 furtos por habitante nesse município fictício, em 2025. Quantos furtos eu quero ter em 2028? E aí vai estar discriminado. Programa lá de combate à violência, combate aos furtos, indicador tanto em 2025, em 2028 nosso objetivo é atingir tanto. E os programas, eles vão ser divididos daí por um negócio que a gente chama de ações. São o quê? Imagine, eu quero atingir um objetivo. O que eu preciso fazer para atingir esse objetivo? E aí são as ações. E aí vem as ações. E as ações são de dois tipos. Projeto e atividade. O projeto são ações que, por exemplo, tem um limite no tempo. Então, por exemplo, construir uma base de segurança. Uma base da Guarda Municipal do município. Vou construir essa base. A construção não vai ter um tempo para ela acontecer? A construção não vai ser eterna. Então, ela vai ser um projeto. Então, ele vai ser limitado no tempo. Então, vai estar lá e eu vou ter um indicador para essa construção também. Construir uma base da Guarda Civil. Ao longo dos anos, eu vou construir. Quando se encerrar, ótimo, foi construído. E eu vou ter a atividade, que são o quê? Ações contínuas no tempo, para manutenção. Então, pensando nesse nosso programa fictício aqui de segurança, seria o quê? Uma atividade, capacitação da guarda, que é uma coisa constante, contratação de novos guardas, que é algo constante, manutenção da base, compra de equipamentos, compra disso, que é o quê? Está sempre acontecendo, então é uma atividade, ela vai sempre se renovando. Então, e por fim, a gente tem um terceiro caso, que são as operações especiais, mas as operações especiais são usadas para pagamento de dívida, indenizações, não tanto para a consecução da política pública, tá? As operações especiais, elas não são pensadas para a consecução da política pública. Elas são pensadas ali, por exemplo, pagou um tributo a maior, tem que indenizar o cidadão. Então, ela entra como operações especiais. Pagamento de precatório da prefeitura. Entender como é que se fosse meta governamental no sentido de saneamento, né? Pode ser, mas ela não obrigatoriamente precisa ter metas, tá? Sim. E os programas, eles vão se dividir em dois grupos, tá? Que é o quê? Programas finalísticos, que é um programa direcionado para a política pública, é um programa de esporte, cultura, educação, saúde, assistência social, que você vai atender a demanda da ponta, do município. E tem os programas de apoio administrativo, que é o quê? Manutenção de secretarias, por exemplo, uma secretaria de finanças, um setor de compra de uma prefeitura. Eles não geram, eles geram administrativamente, mas eles não têm um produto final de atendimento do indivíduo, eles subsidiam as outras áreas. Eles subsidiam a cultura, eles vão subsidiar o esporte, vão subsidiar a saúde, vão subsidiar essas outras áreas. Esses são programas de apoio administrativo. Esse, inclusive, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo cobra que eles tenham metas e indicadores também, os programas de apoio administrativo. O Tribunal de Contas da União não cobra da União que eles tenham metas de apoio administrativo. Mas os apoios finalísticos precisam ter metas e metas claras, bem claras. Inclusive, isso tem sido objeto de críticas severas do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas não possuir metas dessas políticas públicas, esses programas. Não ter metas claras e não ter metas objetivas. Você vai saber onde, se você teve ou não resultado, né? A gente falou também, né? Tem um treinamento que a gente fez aqui sobre design de políticas públicas, né?
E às vezes é muito importante a gente falou assim, você ter metas não só finalísticas, mas metas intermediárias ao programa. Exato. Você mensurar, não é uma meta final lá. Nosso exemplo de segurança pública é construir a base comunitária, é a primeira meta. Segunda meta, inserir essa base da Guarda Municipal Comunitária na comunidade. Então são metas como encontro, eventos, enfim. Para você saber, inclusive, ver o andamento, né? Porque muitas vezes você vai precisar fazer correção de rumo, é normal, mas não esperar o programa chegar lá na frente para não dar resultado. Vou dar um exemplo para você. Se eu falar que eu gastei 6 milhões de reais com educação, é muito ou pouco? Depende. Quantos alunos estão sendo atendidos? De que maneira eles estão sendo atendidos? Qual o objetivo? Por exemplo, muitas vezes a gente se depara com situações. Eu sou o prefeito que mais investiu em educação na região. E às vezes é o prefeito que mais investiu na educação na região que ele está inserido. Só que tem a pior nota do IDEB. Aí fala assim, não foi suficiente ou não foi bem aplicado? Ou não foi bem aplicado. Eu vou dar um exemplo que eu já presenciei. Eu fui o prefeito que mais investiu em educação. Aí quando você olha, o prefeito comprou equipamentos para a Secretaria de Educação, comprou carro para a Secretaria de Educação, enquanto os alunos não tinham papel sulfite na sala. Então aí você fala, beleza, ele investiu na educação. Não é mentira. Só que qual que é a efetividade desse gasto? O que atendeu? O IDEB continuou pior da região. Então, o ponto que eu quero dizer é o seguinte, o PPA, ele vai dizer assim, onde eu estou, para onde eu quero chegar e o porquê que eu estou priorizando aquele gasto. Por que eu estou priorizando aquela despesa? Porque ao invés... por que eu estou gastando em segurança pública ao invés de gastar com fomento ao esporte? Qual o motivo? Qual a justificativa disso? Eu, como gestor. E essa lei, o PPA, ele vai passar pela Câmara. Ou seja, os vereadores vão olhar o PPA quando eles for um projeto de lei e vão falar, estou de acordo ou não. Porque às vezes chega pro vereador e fala, isso não é a minha prioridade, isso não é a prioridade do povo. Sim. Porque a ideia do vereador é isso, ele está representando uma parcela da população, uma base, ele vai ter uma base. E ele vai olhar e vai falar, viu, o senhor está querendo montar a base da Guarda Municipal, só que na minha perspectiva, o problema daquela região não é a falta de segurança, é a falta de comida, que a assistência social não está fazendo um trabalho na região. Entendeu que aí o próprio PPA se torna um fórum de visões? Outra coisa relevante para a gente falar do PPA é o seguinte, tem sido cada vez mais cobrado que o PPA ele dialogue com aqueles outros planos que a gente estava conversando, com plano de mobilidade, com plano diretor. Por quê? É você pensar numa hierarquia de planos maiores e o PPA ser um instrumento que viabiliza a execução desses planos. Porque para esses planos serem viabilizados, eles também têm que ter a previsão no PPA. E por que isso? É orientar uma visão de longo prazo, 20 anos, 30 anos, 15 anos, dentro de um desembolso financeiro de médio prazo. Por quê? Porque depois as outras leis que virão, LDO e LOA, elas só nascem se tiver previsto no PPA. Você não pode fazer depois, vou fazer uma LOA que joga fora o PPA. Você pode até dar um migué, mas institucionalmente vai ter que dialogar. Até por essa questão de não tentar dar migué lá na frente, exatamente. Eu queria que você falasse um pouco dessa relação, principalmente para os prefeitos e gestores que vão entrar agora, do PPA com o plano de governo e as promessas de campanha. Perfeito. Porque eu acho que, assim, agora a hora que tem a sua importância, é dizer, como é que isso se materializa oficialmente como governo agora? Porque uma coisa foi prometer, foi falar, foi ouvir as demandas, sentir essas dores, né, propor soluções, e essas soluções foram escolhidas para a população, então que elegeu um determinado governo, e agora essa relação com o PPA, até para desmistificar essa questão de que o PPA é algo só orçamentário, financeiro, só algo burocrático. Não é. O PPA, ele vai ser a peça onde o prefeito vai mostrar seu planejamento e o que ele pensa para os próximos 4 anos, e isso, muitas vezes, tem que vir daquilo que ele ouviu na campanha, daquilo que ele propôs, porque é no PPA que ele vai ter a oportunidade de ele colocar todo o planejamento que ele tinha desenvolvido e ele trouxe para a população e colocou em plano de governo, ele pode trazer para a execução da política pública, para pensar essa questão. O que às vezes é muito comum, e é muito comum mesmo,
Às vezes até por falta de familiaridade com o tema, o prefeito, a prefeita eleito, eles acham que o PPA é um detalhe. E deixa isso daí e fala assim, tem tantas demandas, principalmente no primeiro ano de governo, tem tantas demandas, que aí ele diz assim, olha, deixa com o contador, deixa com o fulano de tal, faz aí. E às vezes essa pessoa que é o faz aí, não tinha diálogo político, não tinha uma série de coisas, não entendia a demanda da sociedade, e faz um PPA de qualquer forma. E não traz todas aquelas demandas que foram ouvidas na rua para dentro do PPA. E o PPA em tese, o PPA chama Plano Plurianual, ou seja, é um plano para mais de um ano. Então é ali naquele momento que o prefeito tem a oportunidade de trazer todas as demandas, tudo que ele tem, tudo que ele desejou, tudo aquilo para o orçamento público. É óbvio que existem despesas fixas e o que vai sobrar para o prefeito fazer da cabeça dele, daquilo que ele deseja, é sempre uma fatia menor do orçamento. Mas até dentro das despesas fixas, que ele vai ter que prever, daquelas despesas que não tem como ele mexer, tipo pessoal, essas coisas, ele pode ir reorganizando dentro do PPA para atender o objetivo que ele quer. Às vezes, acompanhando um caso nas eleições recentes, um prefeito colocou no seu plano de governo que gostaria ali de ter uma brigada, de ter algo relacionado à questão de incêndios ambientais. Ele pode organizar seu orçamento e colocar uma métrica. Redução de incêndios, tal, em tantos anos. E aí ele pode colocar no programa de combate a incêndios municipais, e ele pode colocar isso aí, ou de apoio à defesa civil, ele pode trazer tudo isso. E a partir dessa ideia, ele vai colocar no seu programa uma justificativa, falar, olha, o município tal, está enfrentando problemas assim, assado, e isso é necessário combater. Qual é o objetivo? Reduzir o número de incêndios, ou reduzir o tempo de espera para que uma propriedade rural seja atingida por incêndio. Ele fala, mas de onde ele vai tirar esse dinheiro? Muitas vezes ele só vai reorganizar os serviços. Às vezes ele pode pegar a defesa civil e colocar numa base mais próxima das áreas que ele julga necessário, ele pode fazer um mapeamento de áreas e pensar isso no PPA, tudo mais. Então, o PPA ele acaba se tornando ali, a real é o seguinte, muitas vezes as pessoas não pensam nisso, mas o PPA é onde o prefeito pode dar a cara do governo dele. E pode dar a cara de forma bem incisiva. A gente falou das despesas fixas, mas muitas vezes essas despesas fixas também você consegue planejar. Vamos pegar funcionalismo, que você fala, isso é uma despesa que eu não posso mexer. Mas você prever quantos funcionários vão se aposentar ao longo desses próximos 4 anos e se você vai repor esses cargos ou não. Então, muitas vezes, olha, esse setor aqui tinha 6 pessoas, 10 pessoas, isso não vai se fazer mais necessário, dada a mudança de tecnologia, então eu já vou mudar o quantitativo de cargos também, então eu vou tirar esses 4 cargos que vão se aposentar ao longo desse mandato e vou criar outros 4 cargos, por exemplo, como brigadista ou como outras áreas. Então, mesmo a despesa fixa, precisa ter esse olhar, porque muito da máquina que você herda, ela foi projetada em realidades de 20, 30 anos atrás, que podem não mais fazer sentido. Então, mesmo a despesa fixa merece um olhar aí do que é possível. É lógico que você não pode tomar decisão amanhã, eu vou demitir esse pessoal, mas você pode saber se eles vai ser extinto na vacância, então você pode criar aí planejamentos também com essas despesas mais engessadas, Perfeito. Mas que você consegue, junto à contabilidade, entender esse número. Quantas pessoas vão se aposentar? Quem são? Porque o funcionalismo que é o grande problema aí, que consome mais da metade do orçamento, normalmente. Mas isso que você falou é perfeito. Sabe por que é perfeito, Matheus? Isso eu concordo de enorme grau. Porque o prefeito, muitas vezes, não tem essa visão. E o secretariado que ele traz para compor, às vezes também não tem essa visão. Então, por isso que é aquela conversa que a gente acabou de ter, que tem que ter a participação de todo mundo na elaboração do PPA. Óbvio, a vontade do prefeito nesse processo da elaboração é ele que vai chancelar junto com os secretários deles e tudo mais, aquilo que estava alinhado com aquilo que ele pensa. Mas ele pode escutar e ele tem que trazer para perto dele a população, ele tem que trazer para perto dele os servidores, ele precisa trazer para perto dele os mais experientes ali da administração, porque às vezes ele fala assim, olha,
vai reduzir em X%, vai daqui 2-3 anos, ou daqui 2 anos, 1 ano e meio, metade dos servidores vão se aposentar compulsoriamente. Aí ele fala, bom, até lá, eu posso começar a planejar minhas despesas porque eles vão aposentar compulsoriamente e eu vou contratar o mesmo número de servidores por metade do valor. Pode. Então, tá vendo como a participação... Mesmo só repondo, eles vão entrar no início da carreira. Entra. Então, por exemplo... É um impacto diferente. Você não tem os quinquênios, você não tem uma série de benefícios, tal. O cara entra... Então, sei lá, uma folha que custava... vamos pôr aí 20 mil no mês, às vezes passa a custar 5 mil no mês, 10 mil no mês. Por conta desse conjunto. Mas para trazer isso, e aí que é importante, planejar, ninguém planeja sozinho. Você pode até bater o martelo sozinho. Falar, isso que eu quero. Afinal de contas, o prefeito foi eleito também para tomar decisões. Né? Mas, para ele tomar essas decisões, ele tem que estar subsidiado. E esse subsídio, quem vai trazer são os técnicos, o servidor de carreira, os mais experientes. O ponto que é sempre importante, a gente sempre comenta aqui, ele se elege com base em percepções. Ele percebe problemas, ele tem percepções da dinâmica e agora ele vai ter que governar com base em evidências, não em percepções. Então, ele tem que buscar número, buscar dados, né, para poder dar continuidade. E até a gente buscando aí aquelas teorias mais antigas da administração pública e tudo mais, a gente vai ter as percepções. As percepções estão sujeitas a quem está mais próximo e o que vai dizer, aos grupos de interesse, ao parente que às vezes está sempre junto, a pressão ali da população, aos grupos que são organizados. Então, muitas vezes a percepção do sempre enviesada. Pode ser enviesada. Por isso que tem que ouvir bastante, observar bastante coisa, ter essa noção, sabe? A gente falou muito do lado positivo do PPA, né? Vamos falar, um PPA mal feito, qual a consequência que isso gera para o governo? Bom, Matheus, um PPA mal feito, primeira coisa que um PPA mal feito gera, e já falando para os prefeitos, é dor de cabeça para o prefeito. Porque o Tribunal de Contas vem e fala, olha, não está dialogando. Eu vi as contas de um município uma vez, já há alguns anos atrás, e o auditor do Tribunal de Contas fala, escreve isso no parecer dele, é assustadoramente estranho como o PPA é o mesmo há 15 anos. Ele escreveu no parecer dele. Por quê? Porque foi reproduzindo. E o PPA mal feito acaba se tornando que, olha, não tem qualidade de planejamento. Não tem um planejamento. Segundo ponto que o PPA mal feito faz, você não tem uma noção de eficiência da sua administração, de efetividade da sua administração, onde está em dinheiro e como está sendo gasto. Um PPA mal feito também não pensa nos desdobramentos de determinada despesa. O PPA, quando ele nasce na Constituição, ela tem uma preocupação muito grande que é a despesa de capital. Muito grande a preocupação. Por quê? A despesa de capital é investimento, inversões financeiras. Por exemplo, construção de uma creche, é uma despesa de capital. Só que por que é a preocupação? Porque ele pede para avaliar como isso vai se desdobrar depois. Ou seja, eu construo uma escola. O exemplo que você deu anteriormente, eu construo uma escola. Construir é a coisa mais fácil do mundo. Manter é o problema. Então, às vezes um prefeito fala assim, olha, eu vou fazer um monte de investimento. Só que ele não olha que isso vai ter o quê? Duração continuada, que isso daí é um programa contínuo, isso daí vai durar para sempre. Eu construo uma escola, eu não me livro dessa escola. Então eu já vi, por exemplo, um prefeito colocar num PPA, por exemplo, vou construir uma UPA numa região da cidade. E a cidade não precisa ter UPA, mas vai lá e constrói uma UPA. E depois como é que você tira? Como é que você fecha? Já não tira, você não fecha. E assim, não é dizer que a UPA não é necessária, mas por exemplo, às vezes o porte da cidade é uma cidade de 20 mil habitantes. Uma UPA já cuidaria da demanda. Seria mais conveniente um prefeito investir num transporte público de qualidade para levar a população para ser atendida. Mas não, fala assim, porque eu quero ter 2 prédios, eu quero ter um prédio para chamar de meu e tudo mais. E o que acontece? As pessoas, você não tem como financiar esse serviço. E aí esse serviço custa caro, fica eterno, e aí você começa a fazer más escolhas. Então o PPA, ele é o norte. O PPA, ele é aquilo que vai mostrar para você onde você quer chegar. Então, é inadmissível, por exemplo, na administração pública, na administração privada,
uma empresa não saber onde ela quer chegar. Sim. Uma empresa persegue o quê na administração privada? Lucro. O lucro. E na administração pública? Isso é muito mais complexo. Né? É o valor público. É o valor seria público. O valor. Então, sabe quem que vai ser a luz do que supostamente é o valor público? É o PPA. É ele que vai estabelecer, por exemplo, onde você está e onde você quer chegar. O valor público é subjetivo, mas ele tenta, então, cristalizar isso para alguma objetividade. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei do programa fictício. Reduzir o roubo de celulares, por exemplo. Beleza. Um PPA mal feito não diz nada com nada. Um PPA mal feito fala assim, o que eu persigo? Você não sabe. Não sei. E você não sabe nem se o programa foi ineficiente, porque uma das coisas importantes quando você tem métrica, porque, vamos lembrar, o gestor erra. Sim. Não é o gestor erra. O secretário, os prefeitos, eles vão errar. Quanto melhor for a sua métrica, mais cedo você percebe que aquele programa não está sendo efetivo. Exato. E aí você corrige o rumo. Exato. Então é importante essa questão da avaliação. Matheus, só para colocar, não quero interromper, mas é que você me deu um estado de uma coisa importantíssima. Hoje, sabe um dos motivos de 85% dos municípios paulistas terem uma nota ruim? Não. Um dos principais motivos é eles não acompanham e não avaliam o êxito dos seus programas. Eles não fazem acompanhamento. Eles não fazem nenhuma... Porque então, eles não sabem acompanhar. Pode até ter dado certo, você não sabe. Não sabe. Que a gente falou, é baseado em percepções. A população parou de reclamar sobre determinado assunto, se não é mais um problema. Ou ela parou de reclamar muitas vezes porque ela cansou de reclamar. Cansou. Desistiu. Ou o problema mudou de lugar, ou por exemplo, você tapeou o problema, mascarou o problema, mas efetivamente aquilo não foi resolvido. Então, o ponto é o seguinte, o PPA bem feito te permite acompanhar e saber se o seu gasto está tendo êxito. O PPA mal feito é a mesma coisa que você falar, olha, a prefeitura vai trabalhar on demand, por demanda. Então, quem tiver o celular do prefeito, da prefeita e reclamar, e chegar num período que tem dinheiro e recurso público, leva. É isso que muitas vezes é pensado. Só que não é assim. É dinheiro coletivo. E dinheiro coletivo tem que mensurar o êxito. No poder privado, na esfera privada, a gente mensura o êxito através do lucro. Se eu tiver lucro na empresa, sucesso, ótimo. Na esfera privada, na esfera pública, apenas o indicador vai te dar isso. Então é a contaminação da água se reduziu, é a qualidade do ar, é o número de furtos, é a nota das crianças no IDEB, é o número de pessoas atendidas, é a cobertura da saúde. E quem vai mostrar isso e vai falar onde eu estou e onde eu quero chegar e como eu vou gastar para isso, quais ações eu vou tomar para gastar para isso, é o PPA que vai me dar. Se a gente podia usar aquela frase de Fernando Pessoa, né? Se você não sabe que porto quer atracar, nenhum vento vai ser favorável. Perfeito. A gente coloca um rumo, né? O PPA tem que ter essa importância de dar rumo e também aqui é só alertando os prefeitos, né? Focar muita atenção nessa elaboração do PPA, mesmo porque a gente sabe que vai ter uma captura institucional muito forte do prefeito e secretário, onde eles vão virar zeladores da prefeitura, resolvendo problemas o tempo todo e se afastando da atividade de planejamento. Então é bom, sim, agora que isso ainda não aconteceu, no primeiro momento, ter um planejamento para pelo menos você ter um norte do que fazer, para não ficar só resolvendo o problema e poder dar a sua cara. Acho que o grande problema é esse, o PPA é a oportunidade de dar a cara. Sim. Você não perder, quantos prefeitos a gente viu, para mim foi igual ao outro, foi igual. E muitas vezes é justamente numa má elaboração do PPA. Então só para a gente fechar esse episódio, só para você dar os principais pontos que ele tem que se atentar agora com a sua equipe, né, falando no nível estratégico, não na elaboração em si, que eu acho que todas as prefeituras vão ter excelentes técnicos para elaborar, mas assim, do ponto de vista estratégico, um passo a passo, né? O que o prefeito e o secretário devem fazer nessa condição de elaboração do seu PPA? Tentar compreender primeiro quais são os problemas existentes, levantar os problemas. Essa é a primeira coisa. Quais os problemas e quais problemas que são estruturais, quais problemas são conjunturais, analisar a natureza desses problemas. Segundo ponto, trazer pessoas mais variadas possíveis para ouvir. Porque muitas vezes o prefeito tem o seu grupo político, às vezes, e o grupo político por si só, às vezes não é a totalidade da população. Mas aí a gente escuta isso, não, mas o fulano de tal é do grupo, ele tem prioridade.
Só que às vezes o prefeito deixa passar a oportunidade de... Boas ideias não tem... E de agradar muito mais pessoas, mas muito mais pessoas. Então às vezes o prefeito está preocupado com um grupinho pequeno e às vezes toma decisões para um grupinho pequeno e marginaliza todo, e prejudica todo o resto, não vai ter o apoio de todo o resto depois. Então o PPA também é um instrumento político, ele tem essa característica. O segundo é tudo aquilo que for pensado, delimitar bem o que deseja, como está o quadro, um bom diagnóstico e para onde quer chegar, onde deseja chegar. Só que onde deseja chegar, por exemplo, as coisas que a gente olha em PPAs por aí, muitas vezes o técnico vai lá e coloca atender a... tem lá, como que é o panorama hoje. Panorama é 80% das pessoas não tem atendimento odontológico. 80%. É uma situação que eu estou criando. Aí o sujeito que faz o PPA fala, em 3 anos a gente quer que seja 0. Só que aí não tem recurso financeiro, não tem lugar para atender, tem que ser realista também na meta. Então isso é uma outra coisa. E o outro é ter indicadores claros para isso. E trazer também alguém da prefeitura, montar uma metodologia para que se acompanhe se estão se comportando de acordo com aquilo que foi previsto. Pelo menos a cada 6 meses, fazer uma reunião, talvez instituir uma comissão para avaliação de PPA, talvez constituir uma pessoa, investir uma pessoa, você é o guardião de acompanhar as metas do PPA. Isso vai variar do tamanho de cidade, vai variar uma série de coisas. Mas instituir isso para ter um responsável para corresponder a cada programa. É comum, inclusive, hoje em alguns PPAs, a gente observar um responsável por programa. Então, por exemplo, às vezes uma prefeitura é muito grande, eu, Rafael, posso ser responsável pelo programa do esporte. Matheus, você é responsável pelo programa da cultura. E vocês são responsáveis pelo andamento daquilo. Importante para o gestor até saber aonde perguntar, né? Porque, como opção de cidade pequena, o prefeito tem que sair caçando informação dos corredores, saber como que está andando, porque às vezes ele é demandado na rua pela população e ele não sabe. E tem muitos programas que ficam a século e aí não acontecem, ver como que está andando, porque às vezes ele é demandado na rua pela população e ele não sabe. E tem muitos programas que ficam a século e aí não acontecem porque ninguém estava preocupado que ele acontecesse. E às vezes fica muito aquela figura que não está institucionalizada, fala assim, o secretário que cuida. Mas o secretário é uma figura que está, ou uma figura política, ou uma figura que está envolvida com as demandas. Às vezes fala assim, o diretor da área que cuida, o coordenador da área que cuida, também é uma alternativa, não precisa necessariamente ser a primeira linha ali do funcionalismo. Pode ser outro. Pode até ser servidor de carreira também, numa função gratificada. Exato. E ele é o responsável pelo acompanhamento. Inclusive porque a própria atualização hoje da lei de licitações, né, ela cobra muito que tenha monitoramento constante de tudo. Tem a figura do fiscal do contrato, tem isso. Então essas figuras aí, hoje a administração está muito focada no monitoramento e na avaliação das coisas. Então isso tem que continuar, tem que ser estruturado dessa maneira. E tem que ter alguém para avaliar isso. E o mais importante é o prefeito sentar depois que todo esse CPA está estruturado e falar, olha, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu desejo, isso eu não desejo. Depois, quando for para a Câmara, não transformar isso numa queda de braço, mas transformar os programas e as ações como anseios e desejos de um amanhã, do que se quer construir coletivamente numa prefeitura. Obrigado, Rafael. Então vamos encerrar essa questão do PPA, nós não terminamos o tema, né? A gente já pincelou aqui no nível estratégico aí, um certo norte e a importância. Exato. No próximo episódio a gente vai falar um pouquinho da LDO, né, no próximo instrumento desse ciclo de planejamento orçamentário.